Estamos à procura de um homem que fez uma coisa muito feia. Tentou matar o nosso rei Dom José. Chama-se Policarpo e é cunhado do António, do Manuel Ferreira. Que Deus te perdoe, Mariana Teresa, porque eu não sou capaz. Acolhi-te em minha casa, dei-te de comer, tratei-te como pessoa. E tu atiras-nos para a prisão e para a morte. Que interrogatório é este? Quando os acusadores são parte interessada. Calce! O Marquês e o filho mais novo não confessaram. Foram torturados, até o cirurgião dizer que não suportavam mais. O conde da Torria desmaiou. Sabe que o seu marido tem por conta a filha do fidalgo José Cortês? E também uma das aias da Marquesa da Lorna? E a filha do meu cocheiro? A culpa é minha. Muitas vezes Deus põe-nos à prova para nos aperfeiçoarmos e tornar-nos mais justos. Que Deus é esse que sente prazer em oprimir os que lhe obedecem? Que favorece os desígnios dos perversos e flagela os inocentes? Ou será que não existe Deus e me iludi a mim próprio? Muito bem, meu caro José Seabra. Vou dar despacho esta tarde. Precisa de mais alguma coisa, senhor? Precisar, preciso. Mas é um trabalho de espião. Vossa Excelência sabe, pode confiar em mim. Com cautela. Mas mesmo com muita cautela, Seabra. Eu preciso de saber se a rainha continua a manter contactos com os jesuítas. A rainha? Então, mas... Eu não lhe disse que era uma tarefa delicada. Vossa Excelência acha que a rainha está metida na conspiração? Eu não acho nada. A vida ensinou-me que só podemos confiar em Deus. A rainha odeia-nos, Seabra. Odeia-nos e não suporta o facto de Sua Majestade trabalhar tão próximo de nós. Está aqui o Presidente, Excelência. Precisamos esclarecer este assunto do desembargador Cordeiro Pereira. Com certeza um mal-entendido. Quem é que o mandou sentar-se? Desculpe, mas se eu... Vai ter muito tempo para estar sentado, Sr. Duque. Para estar sentado e para falar. Falar muito e bem. Muito e bem. A corte está cheia de conspiradores. Há muitos nobres a refilar em voz baixa contra a prisão dos Távoras. Eu sei. Sei quem conspira. Sei quem refila. Quem me odeia.
Sei tudo. Mas a lição que vão receber do Sr. Duque de Aveiro e dos Marqueses de Távora não vão ficar com muita vontade de conspirarem. Bom, o juiz Cordeiro Pereira está à minha espera. Estava à espera de Vossa Excelência. Muito bem, então podemos começar. Mando vir o escrivão? Ainda não, eu quero falar primeiro com o preso. Sabe por que motivo foi preso? Não. Trouxeram-me para aqui sem nenhuma explicação. Não minta. As suas mentiras só o prejudicam. Sabe ou não sabe o motivo por que está aqui? Ao certo, não sei. Suspeito que tenha sido por causa dos tiros que deram em Sua Majestade. Confessa então que estava envolvido no atentado contra Sua Majestade. Não sei nada disso. É uma cabala monstruosa contra mim. Ora, aqui está um que não está preocupado com a sua família, mas apenas preocupado com a sua pele. Não é verdade. Não sei nada. Ou melhor, soube do atentado no dia seguinte. Foi o Marquês de Angeja que me disse quando fui ao paço saber notícias de Sua Majestade. O Marquês de Angeja falou-lhe do atentado a Sua Majestade? Falou. Não. Isto é, disse-me que Sua Majestade estava doente por ter dado uma queda no paço e que corria à boca pequena que não tinha sido uma queda, mas um atentado. Foi só então nessa altura que soube da doença de Sua Majestade? Foi. Juro que foi. Então, por que motivo nessa manhã pediu a Dona Teresa Távora que se encontrasse consigo, dizendo-lhe que estava muito assustado com o que tinha sucedido? Não foi de manhã. Foi depois de ter falado com o Marquês de Angeja. Não mintas, canalha. Sabemos que nessa manhã falaste com a Marquesa. Como é que sabias da doença do rei? Hã? É porque estavas lá durante a emboscada? Não. Não é verdade? Não. Só soube o que tinha acontecido pelas 7 ou 8 da manhã, quando o Padre Inácio me foi dizer que havia novidade no paço porque tinham chamado médicos. Agora já não é o Marquês de Angeja, é o Padre Inácio. Tu ainda não percebeste que a tua única salvação é confessares o crime? Mas se foi isso que aconteceu, eu juro. Não juras nada. Aqui ninguém jura nada. Mentiras, tudo mentiras. Mas eu não cometi nenhum crime. Juro. Quer dizer, não juro, mas não fiz nada do que me acusam. Nem que morras na tortura. Sim, porque ou morres na tortura ou no cadafalso. Se não confessares. Certo. Mas confessar? O quê? Valha-me Jesus Santíssimo. Já vamos ver quem te vai valer. Guardas, levem-no. Mas que loucura, Padre Margarida, que loucura. Se o rei sabe que vós fugistes do vosso cativeiro em Setúbal, manda-vos para a forca. Não podia ficar quieto depois das notícias que me chegaram sobre esta vergonha, esta infâmia, esta loucura do demónio que se apossou da corte.
Perdoai-me ter-vos mandado recado para nos encontrarmos aqui, mas eu precisava falar com alguém que me ajudasse. Mas como posso ajudar-vos, meu bom padre? Como posso ajudar? Sei que trabalhais com o maldito Sebastião Josué, mas também sei que o vosso coração não foi conspurcado nem pelo pecado, nem pela traição. Pois, mas eu de pouco vai, padre. De pouco vai. O ministro mal fala comigo. Ele rodeou-se de pessoas que não o contestam. Ele não quer fidalgos. Só quer servos, escravos. O sangue dos inocentes e dos mártires. Nunca se viu impiedade e vilania maior. Eu preciso de um grande favor seu. Preciso que me ajude perto da rainha, da princesa Dona Maria e até do próprio Sebastião José, se for necessário. Temos que tirar esta gente da prisão, custe o que custar. Eu não acredito que haja alguém que o consiga fazer. Pois não há ninguém que veja o tamanho desta injustiça. Não se exalte de novo, padre, que nos podem ouvir. A única forma de salvar o Távora é com um julgamento sério. Mas, infelizmente, dos juízes escolhidos, apenas um tem forma de homem sério. O julgamento, se o houver, vai ser uma palhaçada. Só Deus sabe como eu sofro com tudo isto, mas também sabe que nada posso fazer para salvar aqueles desgraçados. Talvez seja essa a vontade de Deus. A vontade do demónio! Deus nunca permitiria uma tão grande maldade. Talvez tenhais razão, padre. Mas, infelizmente, nem vós nem eu temos força para mostrar a nossa razão. Acreditai em mim. Os Távoras estão perdidos. Por que é que nos estão a fazer isto, pai? Toda a vida ouvi-se revir o rei. Cresci a ouvir falar da lealdade que devíamos à coroa e agora tratam-nos como traidores. Porquê, pai? Meu querido filho, eu queria dar tudo à minha família. E afinal só lhes trouxe desgostos. E quem sabe, a morte. Se eu morrer junto de si, será uma honra. Eu não disse nada. Eles não nos podem condenar sem provas. Já não tenho esperanças em nada, José Maria. Nunca pensei que os homens pudessem descer tão baixo. Nós ficaremos sempre juntos. Eu gosto muito de si, pai. Acha que ele vai falar? Não vê como ele está aterrorizado? Vai falar, com certeza, é o mais medroso de todos. Eu falo! Eu digo tudo! Podes tirá-lo do potro. Estava certo, no final é mais fanfarrão do que herói. Bom, pode começar a falar, Sr. Duque. Não sei o que quer que lhe diga, senhor. Não sabe. Então eu vou refrescar-lhe a memória. Na noite de 3 de setembro, o senhor, acompanhado dos seus 2 sobrinhos, acompanhado dos seus criados, do Marquês de Távora, saíram do seu palácio, depois de terem tido uma reunião com a Marquesa de Távora e com os padres
João de Matos e João Alexandre, tomaram os vossos cavalos, dirigiram-se à Quinta do Meio, onde esperaram por Sua Majestade para dispararem contra ele. Eu não disparei. Eu juro pela minha fé que não disparei. Não disparou. Então quem disparou? Foram os seus sobrinhos? Está a ouvir o que eu lhe estou a perguntar? Vamos então ver como as coisas se passaram, Sr. Duque. Tenho tanto medo de não voltar a ver os meus filhos. São ainda tão novos. Não te atormentes mais, Mariana. Alguém há de tomar conta deles até tudo isto acabar. Quando? Quando vai tudo isto acabar? Não sairemos daqui vivas, Leonor. O meu coração diz-me que não voltarei a ver os meus filhos, nem o Jerónimo. Isto é coragem, Mariana. Deus vai ajudar-nos. Lembra-te do que a mãe sempre nos dizia. Tenho rezado tanto. Só peço a Deus para que lhes poupe a vida. Ou então que tenha compaixão e os leve se o sofrimento for muito grande. Mãe do céu, levai-me a mim, por favor. Tenha piedade de mim, levai-me, por favor, levai-me a mim. Mas a culpada sou eu. Eu tenho a culpa de tudo. A culpa é minha. Perdoe-me, Vossa Excelência. Quem é o senhor? Perdoe-me a impertinências, mas eu não passo de um dos mais humildes servos de Vossa Excelência. Chamo-me Malagarida. Gabriel Malagarida. Padre Malagarida. Meu Deus. O que faz o senhor aqui? Sua Majestade desterrou. É verdade. Mas Deus não me deixou ficar sossegado no meu canto, ao saber das desgraças e misérias que a vaidade dos homens anda a espalhar por este reino. Agradeço-lhe que não fale dessa maneira a minha presença pela sua saúde. Tens razão. As paredes têm ouvidos. Escutam espiões e alcoviteiros por todos os cantos. Perdoai-me, pois, a soberba da língua, mas eu tenho fama de imprudente. É verdade. Fugi do desterro que Sua Majestade me impôs para vir pedir clemência. Clemência? Eu não passo de um juiz e não o condenei. Tem Vossa Excelência a fama e o proveito de ser um homem justo. E a justiça está a cometer mais vil dos crimes contra alguns dos mais nobres e generosos fidalgos do reino. Gustavo, procurei mover interesses por toda a cidade e todas as portas se me fecharam. Parece que a mão negra do diabo tapou a boca a todos os justos para dar livre curso ao ódio. É por isso que aqui estou. Recorro a um dos últimos homens bons para que a injustiça não ganhe o passo à justiça. Chega, Padre Malagarida! Eu não sou nada, não represento nada, não valho nada. Não é a mim que deve recorrer para salvar os Távora e os Aveiro. Quer dizer que vim em vão? Quer dizer que esta conversa não pode continuar. Estou a falar com um degradado que fugiu. O meu dever como juiz seria prendê-lo e mandá-lo novamente para o convento onde Sua Majestade o colocou.
O senhor não vê a maldade. Não vejo nada, não sei o que vejo nem o que tenho a ver. Vou voltar ao meu trabalho. Vou fazer de conta que esta conversa não existiu. E o senhor sai pelaquela porta e vai voltar para o seu caniveiro. Entre nós não pode haver mais conversa nenhuma. Não temos mais nada para dizer um ao outro. Desiludimos, Sr. Doutor. Sempre pensei que nem todos os juízes se calassem a uma tão grande injustiça. Que Deus tenha piedade de si. Eu não aguento mais esta espera! Está a dar comigo em doido! Era bom que te controlasses, Luís Bernardo. Não é por estares aos gritos que vamos sair desta cela. Eu estou farto! Farto destes canalhas! Farto desta canúnia! Eu estou farto! Farto! Eu só queria ver a Mariana e as minhas filhas mais uma vez. Qual deles? Primeiro é aquele ali. Não! Não! Aguenta-te! Não! 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 Larga-me! Seus canalhas! Larga-me! 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 Próximo vais ser tu. Porquê? Porquê? Porquê é que o rei nos fez isto, Leonor? Porque é fraco e cobarde. Só os cobardes se escondem por trás da violência. Mas porquê nós? Que mal é que nós fizemos? Nós? Nenhum. Ele sim. Por isso tenho medo. Sabe que há muitos nobres que estão descontentes, pessoas que gostavam de ver as coisas mudadas. E foi por isso que nos prendeu? Por ter medo de nós? Que outro motivo podia haver? Só lamento não termos feito nada para evitar isto. Mas o quê? O que é que nós podíamos ter feito? Devíamos tê-lo deposto. Forçá-lo a abdicar e a afastar para sempre essa alma danada do Sebastião José. Mas agora é tarde demais. Achas que nos vão matar? A morte é o menor dos males. O pior é saber que os nossos filhos estão a sofrer. Não! Não! É só um desgraçado! Luís Bernardo Távora! Chegou a hora de perante Deus e os homens confessares os teus crimes. Eu não tenho nada a dizer, nada, juro. Julgava-te mais esperto. Mas se é assim que o queres... Mas eu não sei do que é que está a falar, eu juro. Eu não fiz nada. Não! Por favor! Não! Parem! Parem, por favor! Ai, eu confesso! Eu confesso tudo que vocês quiserem! Vês como é fácil fazê-los mudar de opinião? Ao que nós chegamos, Francisco. Torturaram. Insultaram. Trataram-me como um cão raivoso. Ao que nós chegamos. Mas o tio não disse nada, pois não? Não digas nada.
O tio precisa descansar. Estou velho. Velho, cansado de tanta injustiça. Já não sei o que fazer. Nem o que dizer. Já não sei quem são os amigos. Nem os amigos. Já não sei nada. Eu percebo como te sentes. Mas seja como for, é preciso resistir. Só nos resta o orgulho, José de Mascarenhas. O orgulho e a consciência de que estamos inocentes. Estou cansado, Francisco. Estou a chegar ao fim. Perdão não ter o vosso ânimo, nem a vossa vontade. Perdoa as lágrimas e as fraquezas. Brás Romeiro, cabo do regimento de Alcântara, ordenança de Luís Bernardo de Távora, ordenança, amigo, confidente, camarada e cúmplice, não é verdade? Vão matar-me? Eu sou apenas um juiz, não sou o tribunal que te vai julgar, mas se queres saber a minha opinião, acho que sim, o mais provável é morreres. Vou morrer por uma coisa que eu não fiz. Não é isso que diz o teu antigo senhor. Queres que eu te leia, hein? O Luís Bernardo só deve ter confessado isso por ter sido torturado. Nem eu, nem ele atentámos contra a vida de Sua Majestade. Olha, tu és demasiado pequenino e insignificante para eu perder tempo contigo. Vamos proceder aos exames médicos para começar a tortura. Guardas! Por favor, espere. Queres confessar? Eu não confesso nada, mas assino tudo. Se é vosso entendimento que eu atentei contra a Sua Majestade, quem sou eu, um humilde militar, para o dizer? Se é verdade que o Sr. Marquês de Távora, Dom Luís Bernardo, confessou o crime e disse que eu estava com ele, então, mesmo não sendo verdade, está dito. Está dito e eu digo e assino o mesmo. Onde é que tu queres chegar? Eu não quero chegar a lado nenhum. Vão matar-me, eu não posso fazer nada para continuar vivo, mas posso, pelo menos, evitar que me espanquem e me torturem durante os poucos dias de vida que me restam. Prepara a minha confissão que eu assino o que quiser. Como quiser e com toda a cerimónia. Finalmente, alguém inteligente. Assina aqui. Vamos. Vai, Renato.
Será que mostraram notícias? Meu Deus, como é que estará o meu marido? Apesar de partilharmos a mesma desgraça, tenho inveja de vós. Inveja? Por amor de Deus, Maria Teresa. Ao ouvi-la falar assim do seu marido, percebe-se que não perdeu tudo. É como se estivessem unidos pelo amor. Enquanto eu. Luís Bernardo pensar em mim não vai pensar em mim por amor, mas sim por desprezo. Não se atormente mais. Infelizmente, o seu tormento não resolve a nossa aflição. Quando eu soube que ia casar com o meu sobrinho, eu dei graças a Deus. É um pouco mais novo do que eu e eu acompanhei-o desde menino. Mas ele mudou. Ele deixou de ser aquele jovem simpático e alegre. Acabou por se transformar num estranho. E só Deus sabe o quanto eu quis amá-lo. Eu quis tanto amá-lo. Mas ele não quis. E o rei, Maria Teresa? Quando uma mulher se sente tão sozinha, é que é capaz de sentir o peso da solidão. Se nela se fixa um olhar de atenção de alguém, é como se esse olhar se tornasse no sol que ilumina o seu dia. Eu ofereci o meu corpo como uma forma de agradecimento por ele ter olhado para mim. Amava-lo assim tanto? Quis acreditar que sim. Mas agora tudo passou. Eu já não sei. Eu acho que confundi a angústia e o desejo com o amor. Cada vez que tentava fugir da solidão, entrava mais na solidão. Mais sozinha ficava. Acabei por encontrar a minha desgraça. A nossa desgraça. E agora já nada vale a pena. Já começaram a confessar. A família inteira estava metida na conjura. Os Atoguia, os Aveiro, todos conspiravam contra mim e o Marquês de Távora era o cabecilha. Ainda não consigo aceitar. O Marquês de Távora era um fidalgo tão gentil, com tantos serviços prestados ao reino. Como é que ele se deixa arrastar numa coisa destas? Queriam afastar-me. O plano era casar a nossa filha com o meu irmão e eles ficavam por trás a manobrar. Serviam-se de mim para o atacar? Como é que foram capazes de pensar em tal maldade? Aquela gente é capaz de tudo. Mas não se preocupe que eles vão ter o castigo merecido. No entanto, é provável que eles tenham razão em algumas coisas. Por exemplo, no que se refere ao casamento com o seu tio. É capaz de ser uma boa ideia. Assegura a continuidade da Casa de Bragança. Eu não percebo, meu pai. Se o que Gustavo pretendiam merece a sua aprovação, afinal, o que é certo e o que é errado? Minha filha, em política as coisas não são assim. O bem e o mal dependem das circunstâncias. Mas a conjura é sempre um crime medonho.
O nosso Duque de Aveiro parecia uma galinha a cacarejar. Disse o que sabia e o que não sabia. Calada, não morde, excelência, já se sabe. As fanfarronadas dele só servem para assustar a criadagem. Agora, o Marquês e o filho mais novo é que são corajosos. Não disseram uma única palavra. Isso não tem importância nenhuma. Confessaram. O que os outros disseram é suficiente para acabarem todos no cadafalso. A matéria é suficiente para acusar. Não é verdade, doutor juiz? Sim, sim, mais do que suficiente, excelência, claro. Já fizemos o que era preciso. Agora é necessário preparar o julgamento. Eu encontro-me consigo mais tarde, depois de falar com o rei. Com certeza, excelência. Quanto ao casamento com o seu tio, a ideia não parece má. E o Carvalho e Melo também aprova. Por vezes parece-me que tudo isto não passa de uma desculpa para se livrar dos Távora. E afinal, quem manda, meu pai? É o senhor ou o seu ministro? O Carvalho e Melo é um leal servidor. É o meu melhor colaborador. Tem uma intuição política rara. E além disso, limita-se a cumprir as minhas ordens. Seja como for, não gosto dele. E o senhor deu-lhe demasiado poder. Dona Mariana Vitória, nós já discutimos esse assunto. O Carvalho e Melo tem a minha total confiança. Queira Deus que a nossa filha possa contar com a ajuda dele quando ocupar o meu lugar. Vão haver muitos que vão tentar aproveitar-se, como os Távora fizeram. O Carvalho e Melo terá os dias contados. Eu não o quero ao meu lado. Pois faz mal. Muito mal. Ou será que despreza o que eu fiz neste reino? De modo nenhum, meu pai. Admiro muito, mas detesta a arrogância do seu ministro. Por infelicidade, Deus não me deu um filho varão. Lamento que pense dessa forma, meu pai. Com vossa licença. A sua filha herdou o mau gênio dos Bourbon. Estes depoimentos são contraditórios. Os testemunhos dos criados não condizem, Sebastião José. Licença, são todos iguais. Podem variar um pouco, mas dizem todos o mesmo. Está mais que provada a conspiração contra a sua majestade. Eu não sei. Estas confissões foram arrancadas sob tortura, Sebastião José. E devia ter sido feita uma acariação entre a criada do Duque e o rapaz que ela namorava. Agora é tarde, Dom Luís da Cunha. A rapariga enforcou-se na cela. Aliás, o depoimento do Duque também me parece suspeito. Ele dá versões desencontradas e contraditórias sobre o que aconteceu. Isso não interessa nada. Temos mais do que provas suficientes para os mandar executar a todos. Mas nem sequer ficou provado que os Távoras estavam metidos nesta conjura. E o Marquês e o filho mais novo ainda não confessaram. Nós podemos estar a incriminar inocentes, Sebastião José. Por favor, ouça-me. Eu não percebo as suas dúvidas, Dom Luís da Cunha. As suas preocupações deviam ser com o rei, não com esses traidores. Ou será que o senhor está do lado deles? Mas o que é que quer dizer com isso? Conspiração contra o rei envolvia muitos nobres. Talvez ainda nem todos tivessem sido descobertos. E que melhor lugar há para se esconderem do que aqui, junto ao rei? Não brinque comigo, Dom Luís da Cunha.
Policarpo! Abaixo! Homem de uma filha, maldito sejas pelo susto que me pregaste. Fala baixo, bruxa. Será que tenho que te esganar? Tens medo, mas não tens vergonha, é? Qual é o medo de falar? Não há ninguém por perto de uma légua em redor. Uma légua foi o que tive de andar para descobrir aquilo que me pediste. E não falaste de mim a ninguém. O diabo me carregue e os ratos me roam as entranhas, falei-te a alguém. Também se tivesse falado, em vez de aparecer eu, quem entrava por aí era uma chusma de guardas. Não há buraco nem casa onde não entrem à tua procura. Os outros estão todos presos, Policarpo. E dizem que o Duque grunhia que parecia uma marrã parideira quando o ataram à roda. É bem feito. Foi esse brutamontes que armou esta confusão. Então sempre é verdade. Isso não interessa. Trouxeste aquilo que eu te pedi. Pensa muito bem antes de fazeres o que vais fazer, homem do diabo. Nunca mais vais ser o mesmo. Ao menos eu fico vivo. E assim ninguém me vai conhecer. Vá, despacha-te. Faz tu isto que eu não sou capaz. Ai, Jesus. Vais descer às profundezas dos infernos. E vais sair de lá como se tivesses sido queimado pelo fogo eterno. Policarpo. Jesus Maria Santíssima. Vossa Majestade tem toda a razão. Não é de agora que o Duque de Aveiro aspira ao trono e conspira contra a coroa. É um velho sonho de um miserável, senhor. Dizes bem, Pedro Teixeira. Um miserável. Preciso falar-vos, senhor. O que se passa? Estou preocupada. Que vos preocupa, senhora? A vossa conversa de há pouco, quando estivemos com nossa filha. Vossa Majestade lamentou-se de não ter um filho varão e eu... Bom, eu preciso que me digais, olhos nos olhos, que a sucessão ao trono por nossa filha não corre risco nenhum. É essa a vossa preocupação? Há muito que acompanho as manobras dos vossos mais diretos colaboradores para que regresse a lei sálica, para que continue a ser coroada a cabeça de um homem em vez de vossa filha. E o vosso irmão... Não nos sabia tão bem informada. Quando se trata de defender as nossas filhas, gosto de saber onde estão os seus aliados e os seus inimigos. Sempre foste uma mãe extremosa. E eu espero que continueis a ser um pai merecedor do amor e da lealdade da vossa família. Muito bem. É verdade que já fui sondado para procurar outras alternativas à sucessão que não fosse a nossa filha Maria. E devo confessar-lhe que pensei no assunto. E, por certo,
tomastes uma decisão. Tranquilizai-vos, Mariana Vitória. A nossa filha será a rainha. A rainha Dona Maria I. Aprecio a ponderação e a justiça da vossa decisão. Como vê, também penso pela minha cabeça. Nunca duvidei, senhor. Já que estamos em maré de confissões, responda-me uma coisa. Agora que se começa a perceber o tamanho da conspiração do Estávora e do Duque de Aveiro contra mim, ainda desconfia da minha fidelidade ao nosso casamento? Senhor Dom José, não vamos confundir assuntos de Estado com pecados de alcova. Se é verdade que parece ter havido uma conspiração política contra o meu rei, não é menos verdade que o meu marido não ganhará o céu por estar livre do pecado de adultério. Conheço o vosso segredo, senhor. Se é que alguma vez foi segredo o rei de Portugal ter escolhido para sua favorita a Marquesa de Távora Nova. Como? O que disse? Façamos de conta que nada disto aconteceu, senhor. Só Deus sabe o quanto sofri e envergonhei por me sentir substituída por outra mulher. Mariana Vitória. Sim. Tenho saudades vossas. Estarei sempre ao vosso lado, senhor. A morte já passou por nós. Continuamos a respirar, mas estamos todos mortos, sem direito a prantos, nem a um abraço. Dava o pouco que resta de mim para poder abraçar outra vez o meu marido e os meus filhos. Um último abraço e apertá-los para sempre, como se pudesse morrer com eles dentro do meu peito. Se a morte é tão negra como a noite, e para além da noite existe um mundo de estrelas. Talvez os meus filhos sejam estrelas desse céu distante. E talvez eu possa abraçá-los outra vez. Valha-nos isso. A noite, o céu, está cheio de estrelas. Querem nos obrigar a confessar. Vão-nos torturar até lhes dizermos o que eles querem ouvir. Não te atormentes mais. O nosso destino estava marcado desde o dia em que o Sebastião José decidiu arruinar a nossa família. Achas que vão matar-nos? Claro que nos vão matar. Mas diz-me, José, vale a pena estar vivo? Continuar a viver humilhado, maltratado, machucado por vigaristas e alcoviteiros? Prefiro 1000 vezes a morte
a morrer devagar ouvindo as gargalhadas de escárnio e sentindo o rancor e o desprezo desta corte de burgueses alarves sem passado nem glória. Antes a morte, José de Mascarenhas. Ao menos vamos mostrar a estes cães como morrem os homens valentes. Nem que seja a última lição. Estes são os nomes que proponho a Vossa Majestade. Se concordar, podemos anunciar já a constituição do tribunal que julgará o Távora. João Pereira de Vasconcelos, João Marques de Bacalhau, Inácio Ferreira Soto. Ficarão como adjuntos do juiz Cordeiro Pereira. Se não houver acordo, o juiz Cordeiro Pereira e o Cunha de Araújo terão voto de desempate, Majestade. Estes juízes são de confiança? Oh, totalmente, Majestade. É o que de melhor há no reino. Não gostaria que morressem logo. Arranjem maneira de os fazer sofrer antes da morte. É um bom castigo para todos e um bom exemplo para os que ficam vivos. Ficarão a saber que o rei de Portugal não perdoa aos traidores. Muito obrigado, meus senhores, por terem vindo. Os senhores vão julgar o crime mais horrendo perante a lei de Deus e a dos homens. À vossa frente vão estar os criminosos que cometeram o crime de sacrilégio contra a vida de Sua Majestade, o nosso Augusto Rei. Não foi possível apurar a verdade dos factos pelo empenho de todos. São esses que esperam que os senhores façam justiça e castiguem severamente os traidores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Eles vão morrer. Este julgamento é uma farsa. Já está tudo decidido. Meu querido Geraldo. Temos que manter a coragem, Mariana. O senhor quer morrer ainda hoje, não é verdade? Lavo as mãos deste julgamento, mas não provocarei sobressaltos. Pode condenar à morte quem quiser.